Aliás, hoje eu abri mão, né, da minha indumentária social, né, para que os irmãos olhassem para mim e dissessem assim: o que está havendo com o pastor? O que está havendo com o pastor? O que está havendo é que eu estou querendo que o irmão olhe para mim e lembre assim: é setembro, é mês de missões. Nós estamos em missões nacionais. Amém? Amém, irmãos? Amém? Então, ore, meus irmãos, ore por missões, ore. O que a gente ouviu ontem dos nossos missionários, o que a gente tem ouvido. Meus irmãos, o nosso país, a coisa não é boa não, irmão. A coisa no Brasil não está boa não. Não está um pouco pior do que a gente está vendo. A coisa não está boa não. Mas, na década de 60, depois da Revolução, de todo aquele tumulto que o Brasil passou, com pessoas sendo deportadas, com prisões, com tudo aquilo, os batistas brasileiros, ousada e corajosamente, pela primeira vez uma igreja evangélica, uma denominação evangélica no país, teve a coragem de fazer um culto dentro do Maracanã, porque naquela época aquilo não era coisa para crente ter coragem de fazer, não. Não era, não. Os irmãos já imaginaram? Nós íamos lá, imaginem se a gente for lá pedir o Teatro Trianon para fazer a reunião de um PGM. Você vai dizer assim, mas eu não sei nem quantos assentos tem o Trianon. Quantos assentos tem o Trianon? 900. Quantas pessoas se reúne? O ideal de um PGM é reunir até quantas pessoas? 10 a 12. Você já imaginou se você tiver 12 pessoas e você requerer um auditório com 900 lugares para botar 12 pessoas? E depois você dizer assim, não, mas hoje nós vamos lotar o Trianon com o pessoal do PGM. Ela está ficando biruto. Como é que você tem um grupo de 12 e vai botar onde tem 900? Meus irmãos, as reuniões dos crentes naquela época não eram megas reuniões, até porque não existia show gospel. Não existia teologia da prosperidade, ninguém ia atrás de dinheiro. O homem vai orar por mim que eu vou multiplicar o meu dinheiro. Ninguém ia lá para curar a dor das costas que estava lá. As pessoas naquela época ouviam evangelho de salvação. E os batistas brasileiros conseguiram o estádio do Maracanã, então, década de 60, maior estádio do mundo. Vê que ousadia, meus irmãos, desse povo batista brasileiro. Sabe por que eu estou falando isso para o irmão? Que a gente, lá em Isaías 51, está escrito assim: olhai para a rocha de onde foste cortados. É para a gente olhar para a nossa história, para a nossa raiz, e a gente vê que a gente é gente de desafio. Os batistas brasileiros são gente de desafios. E a gente continua sendo batista do mesmo jeito que aqueles irmãos foram. E a gente continua acreditando que a maior mensagem que o Brasil precisa ouvir agora é que Jesus, transformação e vida. Ou nós não acreditamos nisso? Aí aqueles irmãos lá em 65, eles lotaram o Maracanã com uma mensagem: Cristo, a única esperança. Cristo, a única esperança. Será, irmãos, que de lá para cá, de 65 aconteceu muita coisa boa no ano de 65. Você sabe disso, né? Muita coisa boa. Para mim, a vida melhor de todas elas foi que eu nasci. Então, depois, preste atenção. Será que de 65 para cá, a mensagem mudou? Ou nós continuamos acreditando, Brasil, Cristo, a única esperança? Ou nós perdemos a condição de dizer para o Brasil que Jesus é transformação e vida para esse país? Meus irmãos, então agora é a nossa hora. Por isso que eu vim com essa camisa para cá. Mas se eu puder, o mês de setembro todo eu visto a camisa missionária. Mês de setembro todo eu visto a camisa missionária. Para que a gente entenda dia a dia de cada culto, a gente não esquecer. Nenhum PGM esquecer, nenhuma organização esquecer, nenhum líder esquecer. Jesus, transformação e vida. Amém? Tá. Abra sua Bíblia aí. Abra sua Bíblia aí.
é uma breve reflexão. Lucas 10. Lucas 10. Lucas 10. Do verso 1 ao verso 6. Lucas 10, do verso 1 ao verso 6. E depois disto, designou o Senhor ainda outros 70, e mandou-os adiante da sua face, de 2 em 2, a todas as cidades e lugares onde ele havia de ir. Vamos lá? E dizia-lhes: grande é em verdade a seara, mas os obreiros são poucos. Rogai, pois, ao Senhor da seara que envie obreiros para a sua seara. Ide, eis que vos mando como cordeiros ao meio dos lobos. Nem alforge, nem alparcas, e a ninguém saudeis pelo caminho. Em qualquer casa onde entrardes, dizei primeiro: paz seja nesta casa. E se ali houver algum filho de paz, repousará sobre ele a vossa paz. Se não, voltará para vós. Ficai na mesma casa, comendo e bebendo do que eles tiverem, pois digno é o obreiro do seu salário. Não andeis de casa em casa. E em qualquer cidade em que entrardes, vos receberem, comei do que vos for oferecido. Curai os enfermos que nela houver, e dizei-lhes: é chegado a vós o reino de Deus. Mas em qualquer cidade em que entrardes e vos não receberes, saindo por suas ruas, dizei: até o pó da vossa cidade se nos pegou, sacudimos sobre vós. Sabei com tudo isto, que já o reino de Deus é chegado a vós. Amém? O Senhor nos abençoe quando lemos a sua palavra. Meus irmãos, olhando para o Brasil do tempo em que nós estamos, o tempo de missões, olhando para um Brasil de desespero, desesperança. Estamos num cenário de desesperança. Olhando para o Brasil, que está sendo invadido em seus cantos e recantos por essa coisa mortífera chamada droga. Eu estava conversando com um pastor ontem, conhecido meu e do irmão Osés, pastor Elias Gonçalves, pastor da Igreja Batista de Colônia. Conversando com ele ontem, ele disse para mim assim: pastor, é assustadora a quantidade de meninos e meninas usando droga lá em Colônia. Um lugarzinho pequenininho. Eu nem sei se lá tem padaria. Não sei se tem farmácia. Mas tenho certeza que não tem shopping. Não tem pista de skate, não tem academia. Jovens de uma vida pacata e simples. E a droga chegou lá. E aí você anda para outro lado, encontra só deteriorando e só piorando. Há poucos dias amanheceram ali na nossa vila, ali Ernesto Machado,
os postes, pontos de ônibus, quase todos pichados ADA. Apareceu um homem corajoso lá, que eu não sei quem é. Ocasionalmente nós encontramos com ele, eu vindo com a minha família, encontramos com ele tarde da noite, com uma lata de tinta, ele apagou aquilo tudo, acabou com aquilo tudo. Eu sei que ele não é dali, ele é uma pessoa que foi lá para fazer isso. Não sei se mandaram, serviço reservado da polícia, não sei. Mas preste atenção. Eu sei que o que eu estou querendo dizer para o irmão, em resumo, é o seguinte: a droga chegou lá, no lugarejo do interior. A droga chegou no norte, no nordeste do Brasil. A prostituição, como prática remunerada, etária, está chegando em todos os meandros. E aí, o que isso tem a ver com a gente? O que tem a ver é o seguinte: é guerra. Guerra, a estratégia. Se o inimigo está ocupando o território, você precisa ocupar território ou o inimigo começa a imprensar você. Quarta-feira passada, atendendo o pedido da família da irmã Cláudia, irmão Odenir, irmão Rafael, irmã Juliana, eu fui ao cemitério do Caju para pregar lá no velório do menino, o Fernando, que levou um tiro no peito ali, 28 de março, com Arthur Bernardes, e faleceu o menino, vítima de assalto. E eu dizia, representando a minha igreja, não só como líder eclesiástico, mas também como cidadão, dizia para aquela multidão que estava ali: nós estamos sendo acuados como um peixe que é pescado de arrastão. Você já viu quando começa a rede de arrastão, ela começa a passar? Aqueles profissionais, aquelas grandes redes são puxadas por barco, eles vão fazendo assim, ó, aí quando de repente está igual uma meia-lua. Da metade para cá, está tudo já encurralado. Só que é só uma questão de tempo, ela vai rodar. E ela vai rodando, ela vai rodando, ela vai rodando. Quando ela fechar o ângulo, encurralou todo mundo. E é isso que está acontecendo no Brasil. Nós estamos sendo encurralados pela violência, pela droga, e a gente está aí, um monte de gente fazendo festa, pensando em carnaval. O povo já está começando a falar em eleição e a gente não está pensando nas coisas graves e sérias. Você coloca 2.500 homens dentro da cidade de Niterói, Exército, Aeronáutica, Marinha, Força Nacional de Segurança, Polícia Civil e Polícia Militar. Bate, vasculha a cidade, não conseguiu apanhar um fuzil do tráfico. Por quê? Eles estão com estratégia definida, com uma engenharia muito bem feita, não é um inimigo qualquer. É coisa séria que o país tem. Meus irmãos, tem saída? Não tem. Não tem. Não tem para eles. Não tem para a força. Não tem para as armas. Não tem saída, meu irmão, para esses que são os próprios que destruíram as estruturas institucionais do país. Agora, tem saída em nome de Jesus, quando aquela pessoa que está exercendo o poder do mal, o coração dela é alcançado pelo Evangelho. Então, se tem um exército que precisa ocupar espaço agora, são os crentes, os pregadores e as igrejas. Como é que nós vamos deixar, num tempo desse, parar, deixar de enviar missionários, porque nós não temos recursos? Meu irmão, essa era a hora. Queira Deus que se convertam aqueles que pregam teologia da prosperidade, porque eles podem ajudar muito, se eles quiserem. Que estrutura eles têm? Igrejas, eles têm televisão, eles têm canais de rádio, eles têm fortunas, se eles se converterem à pregação do Evangelho, porque teologia da prosperidade não é Evangelho. Teologia da prosperidade não é Evangelho. Evangelho, Paulo definiu em Romanos capítulo 1, verso 16. Paulo disse: eu não me envergonho do Evangelho, pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. E se fortuna e dinheiro transformasse o homem, os ricos
seriam eternamente felizes? Não destruiriam seus casamentos? Não se matariam um ao outro? Não suicidariam como suicidam? Não seriam gananciosos como são? É a prova de que a posse da fortuna não transforma o coração do homem. Só Jesus Cristo salva. Agora preste atenção, o Brasil inteiro viu isso aqui, olha. Essa moça aqui é a Dona Silvia, ó, da Cracolândia de São Paulo. Essa moça aqui era conhecida na Cracolândia como a bruxa da Cracolândia. Essa moça aqui agora é do CIEM. Olha o sorriso dela, ela é seminarista agora. Sabe por quê, meus irmãos? Porque um projeto que nasceu na primeira igreja batista de São Paulo, onde nós temos o nosso pastor, vai ser sempre filho dessa igreja, pastor Paulo Eduardo. Um projeto que nasceu como desafio, que no primeiro momento a igreja nem entendeu. Nem entendeu. A igreja não queria no primeiro momento apoiar o projeto, não. Ministério tem dessas coisas. Às vezes a gente tem que comer sal grosso, beber água morna para fazer a vontade de Deus, mas depois, graças a Deus, hoje a igreja entendeu a importância, que defragou um processo que tomou conta do Brasil inteiro. Do Brasil inteiro. E essa moça aqui é bênção. Essa moça apareceu no Fantástico. Essa moça apareceu em todos os canais abertos de televisão do nosso país. Todo mundo quis entrevistar essa moça. Bruxa da Cracolândia, o que aconteceu com você? Ela andando debaixo do peso do preconceito, que infelizmente é muito grande aí nessa nação, desde criança, andando debaixo da hostilidade de viver abaixo da linha da miséria, ela não aprendeu que ela tivesse valor algum para alguém. Ela aprendeu sim, que ela nasceu para sofrer, para ser pisada, e o diabo gosta de pessoas que pensam assim. Porque pessoas que, se você pensa assim a seu respeito, que você é pior, que você não serve para nada, que na igreja você não pode fazer nada, se você pensa assim, cuidado que isso é uma janela para o diabo entrar na sua vida e acabar com você. Ele adora isso. E foi assim que ele fez uma fortaleza na vida dela. Até o dia em que uma moça... Tudo bem, irmãos? Graças a Deus. Os irmãos que foram lá ver o pastor Israel estão dizendo que está tudo bem. Até o dia em que uma jovem crente, como a cruz de Jesus transforma, uma moça loira, de banhozinho tomado, cheirosa, deu um abraço nela. E ela sentiu não o perfume que a moça usava, ainda que o olfato dela tenha captado o perfume da moça, mas a alma dela captou o perfume de Cristo, que estava naquela moça. E ela ficou pensativa. Que é isso? Não foi isso que eu aprendi. Não é isso que eu sei sobre a sociedade. Quem é essa moça? O que essa moça tem? Diferente dos outros. E aí o evangelho que essa moça estava levando, o bom perfume de Cristo, como diz Paulo, entrou no coração da irmã Silvia, serva de Deus, sorriso de crente. Agora não é mais semblante de mendigo, destruído na rua. Sorriso de crente, olha o sorriso dela. Arrumadinha, bonitinha, olha só. Aluna do CIEM, do IBER. Ali, irmã Edneia. Cadê Cátia Moté? Cadê Cátia Moté? Tá onde? Levanta a mão aí. Fica em pé aí, Cátia. Fica em pé, Edneia. Aí, essas meninas. Tem mais alguém que foi aluno do IBER aí? Tem mais alguém? Essas meninas foram alunas do IBER. Olha que meninas bonitas, olha. A Marcinho foi até operar a vista para olhar para a Cátia melhor, não está nem usando o óculos mais. Olha, Hélio, que alegria que fica, olha. Olha. Aí agora, essa bênção aqui,
está sentada no mesmo banco que as nossas irmãs sentaram. Essa bênção ali, irmãos, que há pouco tempo era bruxa da rua, escória da sociedade, para morrer. E aí veio o Evangelho de Cristo. Jesus, transformação e vida, e entrou na vida dela. Aí eu pergunto para os irmãos, os batistas brasileiros podem parar, meus irmãos? De jeito algum. É por causa do que seu fulano, ou dona fulana, ou partido não sei o que fez lá, nós vamos parar a obra missionária? De jeito algum. Nós vamos prosseguir, nós vamos continuar. Nós acreditamos, como disse o irmão, acredito na minha igreja. Nós acreditamos na igreja do Brasil, que ela vai dar uma resposta. Nós acreditamos. Meus irmãos, que satisfação, que alegria. Eu liguei, a Silvia ficou lá com uns negócios lá, dessas camisas, e é uma confusão, e o povo não está atendendo o telefone no Rio, na sede. Olha, esse troço deve estar tumultuado lá. Aí a gente tem uns amigos missionários que estão lá, né? No meu celular eu boto lá JMN, aí começa a aparecer a turma que a gente tem intimidade. Aí falei com a Maria Helena é coordenadora para o nosso Brasil, e aí eu falei com a Maria Helena, irmã Maria Helena, nossa missionária, esposa do pastor Ezequias. Maria Helena, o que está acontecendo na loja que a minha esposa está tentando falar e não está conseguindo? Ela disse, calma aí, pastor, eu vou levar o meu celular lá e eles vão falar com o senhor. Aí levou, o moço falou comigo, ele disse, pastor, nós não temos uma brusa mais aqui. O Brasil está em cima da gente, todo mundo quer participar da campanha. Eu disse, glória a Deus, meu irmão. Vocês já pensaram, se ele disse para a gente assim, olha, nós tivemos um prejuízo, sobrou um caminhão de brusas, porque as igrejas não estão mobilizadas, as igrejas não estão vibrando, as igrejas não estão... Graças a Deus que as igrejas estão abraçando, a campanha está acontecendo, o povo batista brasileiro, antes de abrir o mês de setembro, o povo já estava vibrando, nós queremos fazer missões, nós queremos... Mas sabe o que é isso, meu irmão? Isso não é, veja bem, isso não é evento, isso não é agitação de momento, isso é um entendimento que nós temos como crentes, já que agora está comprovado que não tem mais solução para o país, agora Cristo é a única esperança. Agora Jesus é transformação e vida. Agora que nós precisamos trabalhar mais. Está entendendo, igreja? Se antes a gente precisava trabalhar, agora a gente precisa trabalhar dobrado. Dobrado. Você lembra quando houve a contaminação da água do Rio Paraíba, lá pela Cataguases? Lembra quando houve? Eu me recordo que naquele momento, lembro de um conhecido nosso, que ele emprestou, naquele ano, ele emprestou para a cidade lá de São Fidélis, ele emprestou 12 carretas que puxavam álcool. Porque o tanque do álcool, ele é fácil para você botar água. De gasolina é complicado, né? Aí ele emprestou 12 carretas para que a cidade não ficasse sem água. Para ir nas serras e nos poços, inclusive um deles era lá na Câmara Batista, que tem um poço artesiano lá com uma vazão de 27 mil litros d'água por hora. E lá as carretas eram abastecidas e vinham. E o pessoal que vendia água, mas trabalhou muito. Quem vendia água trabalhou muito. Os caminhões não paravam. Imagina como que Júlio ganhou dinheiro, né? Olha lá, chega a estar rindo. De lembrar, Júlio está vermelho rindo de alegria. Ganhou muito dinheiro. Pessoal que vendia água, olha, mas fez a festa. Sabe por quê, meu irmão? Porque naquela hora a gente sabia que não tinha água e o povo precisava beber água, não tinha em outro lugar. Então, o que eu quero dizer para o irmão com isso é o seguinte, agora não tem esperança em lugar nenhum. O povo não acredita no Senado, irmãos, o povo brasileiro não acredita. Se você botar uma pesquisa na rua, o povo não acredita no Senado. Se tiver um senador ou dois que o povo acredita, é muito, não é muito. O povo não acredita no Congresso, o povo não acredita no Judiciário, tanto é que o Judiciário hoje se resumiu em um juiz. Como é que é o nome dele? Aí, ó, tá vendo? Judiciário não existe, o povo acredita naquele irmão que está lá. E vamos orar pela vida dele, né? Que o diabo é astuto, tá? Vamos orar pela vida dele, é servo de Deus, vamos orar. O povo acredita nele. Então,
nós estamos no momento que o povo não tem esperança. É o povo que não tem água para beber. Aí agora a gente tem que trabalhar dobrado. O momento é esse, irmãos. O momento é esse. Você sabe qual é a dificuldade? Pastor Elton vai falar aqui para a gente dia 10, os irmãos vão ver. Sabe qual é a dificuldade da Espanha? A estabilidade econômica que eles passaram. Criou-se um materialismo tremendo e começaram a abandonar, não queriam Deus. A gente não ouve falar numa grande igreja evangélica na Hungria, na Bélgica, na Suíça, você não ouve falar. Sabe por quê? Não tem crise. Aí onde não tem crise, o povo senta no conforto e diz, não precisamos de Deus. Então entendam bem a estratégia. Onde está a crise é o lugar que nós vamos avançar mais. É o momento que nós vamos avançar mais. Pastor, tomara que acabe logo essa crise, o Brasil enriqueça, vive num país próspero. Amém, meu irmão. Eu também torço para que isso aconteça. Mas enquanto está na crise, vamos acelerar, que nós precisamos ganhar mais pessoas para Jesus. E a pessoa bebe água quando ela está com sede. Todo mundo procura água quando está com sede. É agora, a hora é agora. Vamos acelerar a evangelização, vamos acelerar como igreja, vamos acelerar como denominação, porque a hora é agora. Eles estão desesperados e nós temos a única esperança, Jesus Cristo. Eles estão perdidos e nós temos a única salvação. Em nenhum outro há salvação, porque também debaixo do céu nenhum outro nome há dado entre os homens pelo qual devamos ser salvos. Essa é a hora de oferecer Jesus, transformação e vida para as pessoas. Essa é a hora de oferecer. Essa é a nossa oportunidade. Esse é o momento da nossa denominação. Mas, meus irmãos, quando Jesus mandou que os seus discípulos fossem, eles foram, amados. Eles partiram para fazer a obra, porque eles sabiam que eles eram os que estavam designados para fazer. Você viu no texto? Como que o texto diz? Depois disso, designou o Senhor outros 70. Designado é aquele que está autorizado, outorgado, investido de autoridade para fazer. Se o Congresso Nacional, o presidente botar na pauta hoje, e disser assim, vamos votar uma grande campanha evangelística no Brasil, e o Congresso Nacional vai promover uma grande campanha evangelística, sabe em que vai dar? Em nada, porque eles não são designados para isso. Eles não têm autonomia para isso. Eles podem ter autonomia constitucional, pode criar o que for, mas a outorga do céu está sobre a igreja. Jesus só deu para a igreja. Ele mandou à igreja. Vocês são a nação eleita, povo escolhido, povo santo, para anunciar as virtudes daqueles que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. E ponto. Jesus não deu para mais ninguém. Só a igreja. Só a igreja. Então nós somos designados para isso. Sabe o que, irmãos? É porque eles não conhecem isso, não reconhecem isso como um grande desafio. Nós temos esse desafio. É a nossa causa de vida. É a nossa causa para enfrentar. Aí Jesus falou para eles no verso 2 assim, Jesus fez a advertência, a seara é grande, os trabalhadores são poucos. Rogai ao Senhor da seara que mande mais trabalhadores, que o desafio de vocês é muito grande. Só os discípulos entendiam isso. Nós temos um desafio grande e eles acreditavam nisso. Nós vamos ganhar todos esses povos para Cristo. Pastor, e todos eles vão se converter? Sei lá. Se vai se converter todo mundo, eu não sei. Mas que todo mundo precisa ouvir, tenho certeza.
é designação do Senhor. Meu amado, sabe por que a gente está convencido que a gente tem que ir? Porque a mensagem é mensagem de paz. E a mensagem de paz precisa chegar a esses lugares onde a guerra se instalou. E Jesus disse, quando entrardes nas casas deles, digam a paz seja sobre esta casa. E aqueles que acolherem, deixem ali a paz. Aqueles que não quiserem, vocês vão para outra. Mas levem a mensagem de paz. Sabe por que nós estamos convencidos, irmãos? Encerrando. É porque em Filipenses 1:20, Paulo disse assim, desde agora, para sempre, Cristo será engrandecido no meu corpo. Seja pela vida, seja pela morte. Nós estamos convencidos porque Cristo é engrandecido quando nós vamos na direção das pessoas que precisam ouvir. Meu irmão, minha irmã em Cristo Jesus, faça a sua parte. Faça a sua parte. Não abandone a sua organização na igreja. Não abandone o seu PGM lá fora. Faça a sua parte, porque os filhos das trevas, eles estão andando muito. Eles estão andando noite e dia, ceifando jovens, destruindo gerações inteiras. Eu tenho imaginado o seguinte, se está ruim para essa geração que está aí, imagina para os filhos que vão vir depois deles. Se eles estão perdidos, perdidos. Pai usando droga na frente de filho. Dá uma tristeza quando a gente chega num restaurante, chega numa lanchonete, chega num lugar e você vê lá uma mesa, uma família reunida, como aconteceu há poucos dias. Eu estava com a minha família sentada aqui, outra família sentada ali. Chegou um casal jovem, com um casal de mais idade, trazendo umas 3 crianças, as crianças tudo 220, correndo para lá e para cá, para lá e para cá, para lá e para cá. E aí o pai das crianças e a mãe mais jovens, ao que tudo indica, que são os pais mais jovens, pediram lá um refrigerante ou um suco, alguma coisa assim, e os avós pediram chopp. E aí eu vi quando o pai recolheu e o velho ofereceu para ele, ele disse, não, com as crianças aqui eu não vou fazer isso. Recolheu as crianças para o outro lado, tirou de perto do copo de bebida. 70% dos alcoólatras no Brasil aprenderam a beber dentro de casa. Foi no copo do pai. Se essa geração está perdida, você imagina os filhos deles. Por que o senhor está falando isso, pastor? Porque eu e você tivemos referências. Nós tivemos referência. Com raríssimas exceções, eu afirmo sem conhecer sua família, seu avô era uma referência. Com raríssimas exceções, eu afirmo sem conhecer sua família, seu pai era uma referência. Mas quem vai ser o pai desses que estão chegando aí? A gente olha para trás e diz assim, eu fiz isso aqui, não está certo, mas eu não aprendi isso com o papai, não. Eles vão olhar para trás e vão dizer assim, fiz, não está certo, e quem me ensinou foi o meu pai. É uma geração sem referência. É barco à deriva. Não tem cais, não tem porto onde atracar. Não tem onde atracar o navio. E aí a Bíblia diz que Cristo é a âncora da nossa alma. Então, meu irmão, é uma questão de amor a gente levar Jesus para o outro. Ele precisa muito. Ele precisa atracar o barco dele numa estaca firme. Amém?
Como, por exemplo, tem PGM hoje, não tem PGM hoje, e como é que está a programação do aniversário. Algumas coisas que são restritas, os estudos que são restritos aos membros, vai haver um controle para que as pessoas tenham acesso. Coisas boas, muitas coisas boas, através desse aplicativo. Tá? Espera aí, antes de você orar, eu quero dar um outro recado. Um outro recado. O culto hoje, ele está sendo gravado com uma câmera profissional que está emprestada aqui com a gente. Os irmãos lembram que a gente transmitia o culto, e aí a irmã Emilce teve uns dias em que ficar lá quietinha em casa, né? Levou um tombo lá. Oséias disse que a senhora levou uma rasteira, irmã. Depois nós vamos conversar com ele sobre isso, que ele tem que explicar isso. Então a irmã Emilce levou um tombozinho lá e teve que ficar em casa. E aí não tinha o culto, nós não tínhamos o culto sendo transmitido. Outros irmãos têm falado sobre isso. A irmã Rosângela do Malci ali falou: pastor, eu estava assistindo o culto lá de uma igreja lá de Santa Catarina, porque da nossa igreja não tinha transmissão. Por quê? Nós fazíamos isso, a mesa nossa de operação ficava aqui, na terceira, quarta fila ali. Aí a gente pegava uma câmerazinha daquela de computador, apontava dali para cá, ela fazia uma imagem razoável, e o Fred fazia a transmissão, e as pessoas tinham. E todo mundo pensando que a gente tinha um equipamento de arrebentar aqui, mas não era nada, era uma câmerazinha de computador. Só que nós levamos todo o nosso aparato lá para cima. E foi uma outra instalação. Então, nós estamos hoje com a transmissão de qualidade, uma máquina em HD e tal, mas a máquina não é nossa. Tem um amigo que tem emprestado essa máquina algumas vezes. Então, meus irmãos, vejam bem, eu estou querendo chegar no seguinte ponto. Uma máquina que nós precisamos para aqui, ela está em torno de R$ 5.600. É o entorno que custa essa máquina. Um moço lá na Câmara, ele trabalha com uma empresa de fotografias, e ele comprou, eu liguei para ele, Fred, no telefone que você me deu, conversei com ele. Ele comprou uma máquina para ele, dessa que está ali em HD, profissional, há cerca de 6 meses a 8 meses. Ele comprou a máquina para ele. E eu conversei com ele, ele quer vender a máquina dele. Ele mandou fazer uma proposta para a gente, que ele precisa do outro equipamento para o serviço dele, e ele precisa de R$ 2.500. E ele mandou fazer uma proposta para a gente, e tinha lá um outro rapaz também que tinha um interesse. Eu falei: não, nós temos mais interesse do que o outro. A diferença é que o outro deve ter mais dinheiro do que nós, mas nós temos mais interesse do que ele. Aí eu conversei com ele no telefone. Falei: rapaz, olha, é excelente o seu negócio, só 2 coisas que eu disse para ele: eu preciso ver os documentos desse equipamento e preciso, não desconfiando dele, que aqui a igreja é uma coisa séria, e preciso de prazo para eu conversar com a igreja e a gente ver como que a gente faz. Não é? Eu já tenho aí uns 3 irmãos que falaram comigo: pastor, eu quero ajudar. Eu quero ajudar. Então, eu não vou fazer uma campanha na igreja para a gente comprar um equipamento, embora seja uma coisa que a gente não pudesse perder nesse momento, porque o equipamento, irmãos, é esse valor. Eu pesquisei, essa semana o Fred viajou, me ligou de onde ele estava, me mandou uma mensagem, mandou a foto, você mandou uma foto para mim com o orçamento lá, né, da máquina, R$ 5.600, tá? Eu vi, olhei, tá, tudo bem. Então, eu não vou fazer campanha agora para esse negócio. Se algum irmão Deus colocou no meu coração, ajuda, vai ajudar. O que eu puder de mim mesmo, vou ajudar. Por quê? Nós precisamos do equipamento, e o equipamento veio. Ele mandou o equipamento para ficar aqui, para a gente verificar, para a gente examinar, mandou o documento. Para os irmãos terem uma ideia, ele mandou o equipamento dentro dessa bolsa. Eu estava olhando as notas, eu estava rindo sozinho, Fred, que ele mandou para mim até a nota da bolsa. Até a nota da bolsa ele mandou, que ele deu R$ 170 nessa bolsa, de guardar equipamentos. Então, meus irmãos, o equipamento é isso aqui, ó. É uma câmera profissional em HD, é aquele negócio que você vê repórter fazendo direto para a TV. É exatamente o que nós precisamos, sendo que, quando a gente compra o equipamento, você compra isso. Aí ele tem algumas coisas, como ele é de uma empresa que já trabalha com isso, tem algumas coisas que ele nem tirou da embalagem. O tripé que ele comprou está aqui, 0. Ele mandou para mim todos os documentos, mandou tudo.
E eu disse para ele ontem que nós vamos nos ajustar aqui, para a gente adquirir um equipamento desse. E não vamos ter dinheiro para dar para ele todo o dinheiro conforme ele quer. Aí ele falou, pastor, o que o senhor tem? Eu falei, nada, mas tem fé. Tem nada, mas tem fé. E tem uns 3 irmãos que me disseram, pastor, nós vamos ajudar. Tá? Então, meus irmãos, vejam bem, isso aqui não é para o departamento, não é para o pastor, não é... Né? Eu nem queria um negócio desse, que eu vou carregar isso como? O ladrão já está apanhando da gente o celular, vai para um negócio, ele vai tomar. Então, a igreja precisa. Só que a igreja precisa. Ela vai transmitir o culto com a imagem de qualidade, profissional, em HD. Isso é o mesmo que você vê nas costas do repórter fazendo para a televisão. É a mesma coisa. Tá certo? Então, pastor, e o que nós vamos fazer? Primeiro, agora você vai orar. Ore por isso, porque eu tenho que dar uma resposta para ele. Não vou pedir propósito, não vou pedir apoio, não vou votar nada. Eu tenho que dar uma resposta para ele. Quem quiser e puder ajudar, me procura e diz assim, ou procura o Fred e diz assim, eu posso ajudar. Eu posso ajudar. Pastor, eu posso dar R$5 para ajudar. Dá os R$5 para ajudar. Agora, não dê oferta missionária, não. Não dá sua oferta missionária, não. Isso aqui é uma questão da igreja, da primeira igreja. É uma coisa para anexar ao patrimônio da primeira igreja. Tá bom, meus irmãos? Está aqui, ó, todos os documentos ele mandou, os boletos que ele pagou direitinho no banco, tudo autenticado. Mandou até a nota da bolsa. Ele mandou. Que eu falei para ele, se não tiver documento para a gente... Né? Fica complicado. Não, presta atenção, o moço é um moço crente, não duvidando dele, nada disso, não é nada disso. É porque a gente tem que prestar contas e nós estamos aí entendendo e aprendendo coisas aí que nós precisávamos ter aprendido há mais tempo, que tem que ser desse jeito. Então, os irmãos orem, né? O equipamento está aqui, já vai ficar guardado no lugar designado, né? E no lugar certo, vai ficar guardado. E Deus nos abençoe em nome do Senhor Jesus. Fala, meu irmão. Olha, já que o senhor perguntou, eu vou falar, que toda vez que eu falo isso, minha testa começa a suar. É até amanhã. Até amanhã eu vou responder para ele. Tá bom? Então, o irmão, pastor, Deus falou no meu coração aqui para eu ajudar. Então, ajude. Porque de acordo com a resposta que Deus deu ao seu coração, eu vou dar a resposta para ele. Tá certo? Vai estar melhor. Vai estar melhor. Algum irmão pode dar uma ajuda de R$5? Pode? Então pronto aí. Já está melhor do que ontem. Ontem eu disse para ele que não tinha nada, agora tem R$5. Pronto. Deus abençoe os irmãos. Graça e paz sobre sua vida. Tá? 12:20, vá com Deus. Começou o mês de setembro, o mês missionário. Vamos orar, é tempo de avançar, primeira igreja. Nós não podemos parar. Vamos continuar, vamos ganhar almas para Cristo. Deus te abençoe em nome de Jesus. Logo mais é festa. Irmão, logo mais, chegue no horário. Chegue no horário. Sabe o que é isso aqui, ó? Esses 20 minutos aqui? Isso é o que a gente come lá no início. Aí, se a gente não pegar nada no início, a gente consegue fechar bem no final. Deus te abençoe, um ótimo almoço para você, com sua família. Um abraço, como diz o pastor Brandão, um abraço missionário nesse mês. É para a sua vida, para o seu coração. Deus te abençoe. Isso aí. Amém. Glória a Deus.